Queria começar essa mesa agradecendo a Fabi, minha mulher, que está aqui com os meus 2 filhos, tomando conta deles enquanto a gente consegue fazer isso. A gente tenta dividir sempre, igualitariamente, nem sempre é fácil e é por isso também que a gente está aqui hoje. Então, obrigado, Fabi, não estou te vendo, mas obrigado. A Gabriela é promotora de justiça, ela tem um trabalho muito interessante na violência contra a mulher. E, por sugestão do Gui, eu vou transformar a nossa mesa numa pergunta. Precisamos falar com os homens? O que a sua experiência com o Tempo de Despertar mostrou sobre isso? Se puder contar para a gente. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu estou me sentindo num júri, porque eu não imaginei que fosse estar tão cheio. Espero que os homens sejam ouvidos, mas ao final as mulheres vençam. Precisamos falar muito. Só para deixar marcado aqui que o protagonismo é nosso. Eu queria trazer um dado para vocês. Quando eu cheguei em Taboão da Serra, sou promotora de justiça há 15 anos, e os índices de violência doméstica e familiar contra a mulher lá eram baixos. E uma das cidades mais violentas do Brasil, aquilo lá me intrigou. O que faltava? O incentivo e a abertura das portas do sistema de justiça para que essas mulheres denunciassem. E nós começamos a fazer um trabalho de ir nas escolas, nas universidades, sair da promotoria e ir falar diretamente com as mulheres, na comunidade, na prefeitura. E conseguimos incentivar e criar um elo de confiança entre as mulheres e o Ministério Público. De 80 processos em um ano, quantos processos de mulheres vocês acham que eu tive? Mais ou menos. 6.000 processos. Essas mulheres precisavam de um olhar atento, técnico e multidisciplinar. Muitas delas não querem só ou processar o autor dos fatos, mas elas querem ser inseridas na rede protetiva e fazer valer os direitos que estão na Constituição. Pois bem, desses 6.000 processos de violência contra a mulher, nós fizemos um trabalho de prevenção e combate a essa violência. Os índices passaram a aumentar muito mais. E eu percebi que é importante esse trabalho com as mulheres, mas isso não é suficiente para terminar com a violência contra a mulher. E eu pensei, o outro lado dessa relação continua praticando esses fatos. Ainda que aquela mulher denuncie, muitas delas voltam nos seus relacionamentos, aí eu dou para vocês um índice de aproximadamente 50% das mulheres, e elas cometem novas violências, eles cometem violência contra elas, elas são vítimas de novos crimes. E ninguém conseguiu fazer com que esse homem parasse de cometer violência. E aí eu pensei em desenvolver um projeto voltado para um trabalho de ressocialização, de nova educação. Eu não falo em reeducação, porque é uma nova educação para esses homens e uma nova forma deles se relacionarem. E veio o projeto Tempo de Despertar, que comecei eu, uma estagiária, e eu tive a ousadia de intimar esses homens que estavam sendo processados, por mim, inclusive, naquele processo. E eu intimei e falei, vocês têm que chegar aqui, por isso que eu falei, parece um júri, porque é mais ou menos assim, no plenário do júri, dia tal, eu lembro que até em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha, em agosto, vai fazer 7 anos que eu desenvolvo esse projeto, e vocês vêm aqui. E aí eu entrei no júri, eu, minha estagiária, e mais ou menos uns 40 homens, eles foram todos. E eu entrei, eu achei que eles fossem me matar, porque era uma cara assim de raiva, de ódio. E aos poucos nós conseguimos trazer esses homens para nós, fazendo rodas de conversas, encontros periódicos, e conseguimos naqueles processos diminuir a reincidência. E eu percebi a necessidade de, no combate à violência contra as mulheres, trazer os homens para o diálogo, paralelamente à punição. Portanto, eu respondo à sua pergunta, Felipe. Nós precisamos falar com os homens muito mais do que já estamos falando. Obrigada pelo convite. Obrigado, Gabi. Guilherme, você já está falando com os homens também há algum tempo, né? Você é criador do Papo de Homem, um portal para
discutir exatamente essas questões, que não nasceu exatamente com esse olhar, né? Você podia contar um pouquinho também dessa trajetória, de tudo que você aprendeu desde a criação, as pautas, os textos, o que aquilo era e o que você faz hoje? Claro. Boa tarde, pessoal. O Papo de Homem, quando surgiu há 11 anos atrás, ele tinha a aspiração de ajudar os homens a viverem melhor. Só que na época a gente caiu em um clichê que era muito comum, que é a gente era machista sem achar que era. Na verdade, na nossa cabeça, isso há 11 anos atrás, machismo era ser muito agressivo, era bater, era ir além de um certo limite civilizado. E, encurtando uma história muito longa, o grande ponto de virada foi quando a gente publicou um texto vergonhoso, que foi brutalmente criticado por um site chamado Blogueiras Feministas. E foi um texto que eu escrevi, que não está no ar. E a primeira reação que eu tive não foi escutar e pedir desculpa. Eu escrevi um outro textão imenso criticando elas. E elas escreveram um outro. E isso virou um caos. E o que acabou acontecendo foi que a gente notou, eu notei, as outras pessoas da equipe do Papo de Homem também, que a gente não sabia o que a gente estava falando. A gente achava que sabia, achava que entendia, mas não. Então, por meio de amigos em comum, eu recebi o contato da autora, liguei para ela, falei, aqui é o Guilherme, ela tomou um susto, e eu convidei ela para tomar um café. A gente foi até o Franz Café, e eu cheguei lá e disse, olha, eu não sei, eu achava que eu sabia, mas eu não sei o que é machismo, eu claramente não sei o que é feminismo, então eu queria te escutar. Você pode me explicar? Você pode nos ajudar? E aí começou um processo muito bonito, assim. Ela escreveu no Papo de Homem um texto chamado Carta a um Machista em Redenção. E vários outros textos já tinham textos de mulheres no Papo de Homem, mas com uma outra perspectiva. E começou um processo longo da gente escutar, aprender, ir a eventos como esse. E era interessante porque a gente passou a ser criticado por todo mundo. Quem já lia o Papo de Homem falava que a gente traiu o movimento. E quem era feminista dizia que a gente era fake. Então, durante alguns anos, ninguém confiava mais na gente, mas a gente seguiu nesse caminho porque parecia fazer muito sentido. Esse é o propósito do Papo de Homem, e a gente se dedica a fazer isso por meio de cursos, eventos, encontros, e a gente tem rodado o Brasil com isso. E antes de passar, acho que quero escutar mais também do Jesuíta e da Gabi, uma coisa super interessante. Recentemente eu estava em Belém, eu estive em João Pessoa, Belém, agora indo para Recife. Em Belém, eu convidei as pessoas da região para me ajudarem a organizar um bate-papo independente sobre equidade e masculinidades. E quando a gente divulgou nas redes sociais que ia acontecer, gerou um auê muito grande e com uma recepção de várias pessoas sendo contra. E muitos dos comentários diziam assim, que toda masculinidade é tóxica. E eu acho que é justamente para poder conversar sobre isso, que na minha visão é um equívoco, que é bom ter mais debates assim, porque senão a gente coloca o masculino em um local como se fosse só um problema a ser resolvido, como se fosse uma doença, como se fosse algo terrível. A gente tira a potência, a gente tira a vida e tira a capacidade de se juntar às mulheres e uma perspectiva de mais parceria, que é o que a gente procura fazer com o nosso trabalho. Legal, obrigado. Jesuíta, o Guilherme falou aí em trair o movimento, né? Tem alguns momentos que a gente depois se vê orgulhoso de trair esse movimento da masculinidade que é ligada à agressividade, à violência e tal. E você é um ator brilhante, e imagino que parte disso tem a ver com ser uma pessoa extremamente sensível. Como que foi para você crescer? Eu lembro de uma entrevista sua para o Lázaro Ramos, que você fala, meu pai era um cara sisudo, você até fez assim, e me parece ser um modelo de homem mais ligado ao tradicional, né, o que a gente associa geralmente. Olá. Olha, gente, é difícil ficar aqui em cima, viu, com vocês olhando. Isso que você é profissional, né? Imagina eu. Eu profissional? Não. Tem profissional para isso, não. Minha Nossa Senhora. Para não dizer meu Deus do céu. Mas eu venho de uma família muito... Eu venho de uma família muito tradicional mesmo.
Meu pai do interior, minha mãe também, e cresci numa cidade muito pequena, com um machismo muito forte, muito presente. Fui criado assim. Acho que sempre tive um olhar um pouco mais torto para esse lugar, mas fui criado assim. Então, acho que minha relação com meu pai sempre se dá, sempre retorna, assim, sabe? Como essa pessoa que me colocou nesse lugar em que eu geralmente não queria estar. E sempre falo sobre ele, né? Coitado do meu pai. Mas, de repente eu cresci. Ainda estou aqui querendo entender sobre o que é que eu vou falar aqui, meu povo, porque temos duas pessoas aqui profissionais, um cara que escreve, uma estudiosa. Então, vou contar alguma história para vocês. Meu pai e eu. Mas eu cresci e eu me percebi num lugar difícil, que eu precisava encontrar uma saída e um possível lugar de libertação, de liberdade, que foi quando eu comecei a fazer teatro, né? Então ali eu encontrava um lugar que eu podia dizer quem eu era, que eu podia encontrar pessoas também que estavam nessa procura, que era encontrar e favorecer um lugar diferente do comum, ou diferente desse pré-estabelecido, né? Então é isso, foi pela arte que eu consegui começar a entender outras funções que eu tinha na sociedade, outras possibilidades, e depois de um tempo, hoje em dia, agora, começando esse start de querer entender quem sou eu, qual o meu papel enquanto artista nessa discussão, nessa grande discussão do feminismo, da comunidade LGBT, eu sempre faço essa ligação direta com a arte, né, que é uma possibilidade de libertação realmente. E agora existe... E a arte quanto performance, assim, eu digo, porque acho que a gente precisa performar o tempo inteiro para desconstruir papéis. No meu caso, eu virei ator, por enquanto, e estou experimentando fazer isso, entendendo o quão isso é importante para a gente conseguir romper barreiras estabelecidas e tal. Mas acho que essa performance não diz respeito só ao artista, ator, quem está na grande mídia, que tem que fazer isso, sim, mas diz respeito a todo mundo. A performance de você chegar em casa e você conseguir criar um diálogo com a sua família, com amigos, assim, acho muito importante. E é isso que eu tento fazer hoje, assim. Quando encontro meu pai e entendo que nossa relação já é muito mais afetiva do que era antes, por esse lugar da arte, por esse lugar de ter encontrado uma possibilidade de um respiro, assim. E eu fico feliz de entender que a minha família se modificou em função disso, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente cuidando devagarinho e entendendo como isso é possível e é grandioso, sabe? E toma proporções. Se a gente inicia esse papo e essa discussão e essa desconstrução em casa, assim. Já colaborou muito, obrigado. Vou te tranquilizar. Eu acho que você falou uma coisa aí fundamental que o Guia e a Gabi podem trazer. Quantos homens ficam preocupados em descobrir quem eles são de fato, em achar esse tipo de caminho, e o quanto se segue um modelo pré-estabelecido, como a Mili falou aqui na primeira mesa? Me parece ter muito a ver, né, uma coisa com a outra. Bom, eu fui um pouquinho criticada quando eu criei o projeto Tempo de Despertar por uma questão muito processual. Eu intimei os autores de violência a participarem do projeto. E as pessoas falavam, não, mas para a pessoa querer mudar, ela tem que ir voluntariamente, ela tem que ir de livre e espontânea vontade. E com aqueles homens que estavam sendo processados por crimes de violência contra a mulher, não ia rolar. Dificilmente, isso faz parte também, depois você pode me corrigir, Guilherme, dificilmente o homem, e faz parte da masculinidade, vai procurar uma psicóloga para tratar um problema de relacionamento, ou vai num médico cuidar. Isso faz parte também do macho. Eu me viro, eu me cuido sozinho, eu não preciso de ninguém para me cuidar. Principalmente para falar de sentimentos, de relacionamentos, de comportamentos que estão
praticamente exigidos da sociedade por parte deles. É como se eles estivessem fazendo certo e nada vai mudar aquele homem. Então, a partir do momento que você intima, eles são obrigados a comparecerem, sob pena de advertência, de multa e muitas vezes de prisão, dependendo do juiz, pena de prisão. E quando eles vão, naquele primeiro momento, eles vão muito reticentes, muito injuriados, com muita raiva, porque eles colocam toda a culpa deles estarem lá na mulher. Ela denunciou, eu estou aqui por causa dela, eu não fiz nada, ela que partiu para cima de mim, ela é louca. São os tipos de conversa e de justificativas naquele primeiro momento que eu escuto. Só que a partir do momento em que eles vão sentando lá, no primeiro, no segundo, já no terceiro encontro, eu começo a perceber, não a necessidade, Felipe, aqui eu acho que nós podemos, em algum momento, mudar ou precisamos falar com os homens, precisamos ouvir os homens, porque eles querem falar. E aí eu não faço aqui a parte criminal, porque ele vai ser interrogado e dificilmente, se eu for a promotora, ele vai ser absolvido. Mas a parte do... Eles querem falar da relação familiar, que foi o que você falou que me chamou muita atenção. Eles querem falar do dia a dia, do trabalho, dos ciúmes, de como eles estão lidando com a mulher moderna. E depois eu trago aqui, promotora, tive problema dentro de casa, no meu relacionamento, com o tipo de mulher que eu me transformei. Autossuficiente, independente, trabalhando 24 horas por dia. Poxa, o homem está preparado para esse tipo de mulher? O meu saiu correndo, mas eu fui buscar. E o que eu queria também deixar aqui é que muitos desses homens, no final do projeto, eles falaram para a gente o seguinte, que eles dão um depoimento. E uma das falas me tocou muita atenção, me chamou muita atenção e tocou meu coração, porque um homem falou o seguinte: por conta desse projeto, eu consegui abraçar meu filho. Eu nunca tinha abraçado meu filho na vida. Por conta desse projeto, eu fui fazer um tratamento de álcool. Eu era alcoólatra e não sabia. Então, só isso já valeu. Eu também venho de uma criação muito machista, jesuíta. Você falou, Deus ajuda, eu falo, Jesus sempre salva. Porque meu pai, eu também, coitado, pai, desculpa, eu sei que você fala para não falar mal de você, mas é só para contextualizar. Muito machista, venho de uma família árabe, muito conservadora, mas as mulheres quebraram, na minha família, quebraram totalmente esse paradigma com o apoio dos meus irmãos, que nós somos em 4, 2 mulheres e 2 homens. E meu pai, desembargador, muito rígido e conservador, ele foi se transformando. Com a nossa atuação da minha irmã, eu sou promotora, minha irmã é juíza, eu tenho um irmão mais velho que é juiz, não tem nenhuma máfia, a gente estudou mesmo. E por exigência do meu pai, o que foi bom, gente, sempre tem um lado positivo. E a gente conseguiu transformar isso. E hoje eu falo que meu pai se transformou no maior feminista que eu conheço. Tanto é, e eu contei isso para o Paulo, quando eu fui lá na Rádio Eldorado conversar com ele, que quando saiu a capa da Trip, com a Débora Seco e o marido dela nus na capa, meu nome estava bem embaixo. Gabriela Mansur, promotora de justiça. Gente, eu gelei, sério. Eu entrei no chuveiro e fiquei, respira, respira. Falei, nossa, vai me dar um problema isso. Porque eu estava, Gabriela Mansur, promotora, atrás do bumbum da Débora Seco. E aí, eu, na hora, o que eu fiz? Eu liguei para o meu pai. Falei, pai, pelo amor de Deus. E agora? Ele falou assim, eu não estou vendo problema nenhum. Dá para transformar, sempre é tempo. Gui, quer voltar? Sim, eu vou comentar alguns pontos da fala da Gabi. Primeiro, quando ela pergunta se os homens pedem ajuda. E você fala... Deixa eu só falar um negócio. Às vezes a gente discute, a gente briga um pouquinho, eu e o Guilherme, tá? Mas a gente se adora. Ah, vocês se conhecem? A gente se conhece. Ah, tá bom. Porque quando ele quer passar a mão na cabeça dos homens que estão sendo processados, eu falo, ai, coitadinho, ele não sabia que ele estava cometendo crime. Eu falo, sabia sim, mas a gente pode conversar com eles, não tem problema nenhum.
Então, a questão de se os homens querem se transformar e se eles pedem ajuda. O que eu mais noto é que muitos homens querem sim, só que a maneira pela qual eles comunicam isso é diferente do que se poderia imaginar. Sobre quando eles pedem ajuda. O mais comum que eu observo é eles pedirem ajuda quando eles estão em grandes crises, o que é horrível, é uma fraqueza. Então, eu vejo cada vez mais homens que aceitam, por exemplo, apoio psicológico. Mas, ainda assim, existe um tabu muito grande. Eu não sei se vocês sabem, a seleção brasileira está sem um psicólogo do esporte. É um grande tabu. Sim, seria bom ter. Não temos. Tem um grande tabu sobre homens pedirem ajuda, o que, na verdade, torna isso uma grande fragilidade. Seguindo, tem um ponto que ela coloca sobre os homens nos grupos reflexivos, os homens condenados pela Maria da Penha. É uma situação bem mais difícil que a Gabi enfrenta, porque ela está com homens que não disseram sim para estar ali, mas tem ferramentas para isso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de se falar hoje, e que é o foco do nosso trabalho, do meu trabalho pessoal no Papo de Homem, é como a transformação acontece na prática. Tem muitos materiais de denúncia maravilhosos. Tem pouquíssimas ferramentas sendo divulgadas. Por exemplo, agora, dia 27 de junho, vai ter o curso de formação para grupos reflexivos, que é essa ferramenta para transformar homens. No Instituto Nos, deveria estar lotada a turma. Eu acharia ótimo se pessoas que estão aqui quisessem fazer a formação. Eu fiz. E nessa formação, você aprende a usar ferramentas específicas para dialogar com quem está fechado para isso. E funciona. Então, a gente está falando de perguntas reflexivas, conversas apreciativas, comunicação não violenta. A gente junta isso com outros gatilhos possíveis. A gente rodou o Brasil e conversou com mais de 20 mil pessoas, junto com a ONU Mulheres, e a gente fez um documentário que está na íntegra no YouTube, que tem o título dessa mesa. É uma pergunta: precisamos falar com os homens? E lá a gente identificou 7 gatilhos de transformação dos homens, que são super eficazes, que são afeto, acesso a espaços seguros e de acolhimento, espiritualidade, momentos de ruptura e crise, paternidade, exposição ao sofrimento das mulheres, exposição ao sofrimento dos próprios homens e insatisfação e crises profissionais. Por meio desses gatilhos, a gente consegue montar um mapa com inúmeras ações práticas para ambiente público, ambiente corporativo, ambiente doméstico. E tudo isso implica também em usar uma outra linguagem. Então, eu estava conversando contigo, né? Quando eu estava em Belém, era uma linguagem. Aqui, na bolha dessa vizinhança, dessa casa, a linguagem é outra. Cada local, uma abordagem, uma linguagem. Então, eu acredito que sim, cada vez mais homens querem se transformar, mas eles precisam de ajuda. Sozinho vai ser muito difícil. Agora, o ponto que o jesuíta trouxe, essa coisa de se descobrir, assim, você vê isso no papo com os homens, assim, ou é simplesmente um roteiro pré-estabelecido que o cara pega e vai, e quando ele vê, ele já está fazendo coisas que ele nem sabe se quer? A situação dos homens está uma tristeza. Recentemente, eu estava conduzindo uma roda com meninos adolescentes no Paraná, de 15 a 20 e poucos anos. A grande maioria, sem eixo, a grande maioria falou que nunca teve uma conversa como aquela, mentindo sobre terem experiência com mulheres sexuais, bebendo sem vontade. Um dos meninos admitiu ter sido abusado sexualmente por 1 ano pela primeira vez em público nessa roda. Não é a primeira vez que eu escuto isso. Vários com dilemas em relação à sexualidade, bissexualidade, serem homossexuais, não sabem com quem falar. Um outro quase teve um ataque de pânico para falar que broxou. Vários dizendo que nunca conversaram o que estavam falando naquela roda com os pais. Vocês não têm ideia o que está acontecendo com os meninos. Eu escuto de cada vez mais mães, em especial de mães feministas, a pergunta que é: o que eu faço com os meninos? Como é que a gente cria? Porque com as meninas eu já entendi os sims que tem que se dizer. Mas para os meninos, repara bem, a gente aprendeu todos os nãos. Quais são os sims que a gente diz para os meninos? E para os meninos grandes e para os adultos? Qual que é o local de potência, segurança e sabedoria da masculinidade? Eu acho que a gente tem que jogar um pouco de luz nisso,
porque senão a gente vai ter um conjunto de reações mais comuns que eu observo, que é, de um lado, fechamento, tem homens que se fecham, se encolhem, e tem outros que ficam super agressivos, que é terrível, né? Ficam agressivos com as mulheres, com os amigos, ainda mais conservadores. Então, eu tenho observado muito isso, e eu acho dificílimo a gente romper isso se tiver um cabo de guerra entre os homens e as mulheres. A gente tem começado a ver algumas produções, né? O documentário de vocês, que está no YouTube, na íntegra, que, aliás, recomendo. Além do documentário, tem a pesquisa inteira, que traz achados super importantes. O Netflix tem um documentário chamado The Mask You Live In, que também trata esse assunto. Outro dia eu vi numa livraria uma edição que ainda não estava traduzida, mas era um primeiro livro na linha daquele Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, falando sobre modelos masculinos menos agressivos e tal. Então, Jesuíta, eu queria voltar para você para ver a sua visão sobre como mexer numa cultura, né, num caldo desse, assim, como que o seu trabalho como ator, você vê que pode ajudar a criar outros padrões, né, outras narrativas. A Camila falou aqui, esses papéis são ficções, né, que se atribuíram às mulheres e aos homens. Caramba. Não sei, você estava falando aqui, eu estava me perguntando ainda sobre essa coisa afetiva, né, de tratar com os homens, assim, de pegar o momento em que... Desculpa não te responder isso agora, mas eu tô... Fica à vontade, vai no seu... De pegar o momento em que eles estão mais vulneráveis, posso dizer, ou que em crise e tal. E eu fiquei me perguntando se existe... Se também a gente pode defender essa causa, o feminino, num lugar talvez que não tão afetivo, é claro que é o que a gente quer o tempo todo, mas que às vezes é como se necessariamente precisássemos falar de maneira muito direta que aquilo é errado, ou que aquilo que foi dito não pode ser falado, sabe? Porque é algo que eu tenho praticado, assim, o tempo todo, em casa, com minha família, com meus amigos. Eu acho que tem uma força também nessa ruptura de quando você vê uma situação que é completamente desinteressante e você se coloca para que aquilo se modifique, né? Ainda que não seja muito confortável, assim, de primeira instância. Posso pegar uma carona na sua fala ou te interromper? Eu ia pegar uma carona na sua fala num ponto que a Gabi falou de se escutar os homens. Quando eu tenho mais tempo, quando eu tenho pelo menos 3 horas com um grupo, a primeira hora é só de escuta, praticamente só escuta. E aí, o que vem? Coisas que fariam essa sala aqui se arrepiar, querer quebrar um tijolo na cabeça dos homens. Só que tem um ponto interessante para a gente refletir. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão aqui hoje estão conversando sobre feminismo com frequência, quase todos os dias, lendo notícias sobre, compartilhando. É quase como se fosse um mestrado permanente. Enquanto isso, o que os homens estão fazendo? Tem uma estagnação muito grande. Então, se tem essa estagnação, tem uma dificuldade de se exprimir. E uma coisa que eu noto é que, muitas vezes, nesse processo inicial de escuta, eles não sabem como falar, não sabem como se colocar. Então, eu tenho que ter muito mais atenção a como ele está ali emocionalmente do que o que ele está falando especificamente. E, em cima disso, a gente vai, em conjunto, criando um espaço para a gente poder refletir e crescer. Tanto que um dos principais gatilhos de transformação é o afeto. É ser capaz de acolher esses homens ao mesmo tempo em que você mantém a capacidade de responsabilizar sobre o que é errado. Isso é possível, uma coisa não exclui a outra. Então, eu acredito muito nesse tipo de trabalho que envolve responsabilização, mas também envolve afeto, acolhimento, escuta, paciência. Eu vejo, pessoal, pessoas que são que se declaram machistas ao final de 3 horas trabalhando com pessoas feministas e construindo juntas soluções. Eu vejo isso toda semana. É possível. Queria pegar esse gancho também, Jesuíta e Guilherme, se você me permite, você me dá essa parte? Claro, não pede. Não, eu peço só, porque depois vão falar, inverteu aí, é o ônus da prova e tal. Vão anular tudo. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou muito na sua linha.
Até porque, só para explicar, esse grupo, o Projeto Tempo de Despertar, eles são grupos reflexivos de homens que estão sendo processados ou que já foram condenados por um crime de violência contra a mulher. O meu papel como promotora de justiça é proporcionar que isso aconteça. Eu organizo os grupos, eu faço toda a parte de logística, eu faço um roteiro, e o meu é um roteiro fechado, para que eles tenham os dias certos de determinados assuntos que vão ser abordados, e eu que coordeno, mas não sou eu que falo com os homens na hora do grupo de reflexão. Mas eu aponto o que é certo e o que é errado, o que é um crime de violência contra a mulher, porque existe a lei da Maria da Penha, porque eles chegam lá e falam assim, eu também quero a lei, cadê a lei dos homens? Não, essa é a que eu mais escuto. E a lei dos homens, só tem lei para as mulheres? E aí você começa a mostrar os índices de violência contra a mulher, você começa a mostrar o que é uma violência psicológica, por exemplo, que o xingar, que o controlar, que o diminuir, que o menosprezar, falar que todo dia que a mulher é um lixo, que a mulher é gorda, que a mulher é horrorosa, que ela não presta para nada, que isso é uma violência psicológica e causa danos gravíssimos em todas nós mulheres. Eles vão, de alguma forma, não sei se é se sensibilizando, mas eles vão começando a entender que, putz, é crime, é uma conduta ruim, eu aprendi a ser assim, então eu tenho que mudar de alguma forma, apontando sim os erros. E depois, mais ou menos uns 45 minutos de teoria, de explicação, eu mostro vídeos, índices, decisões, a gente entra para os grupos reflexivos. Eu, como mulher, não me sinto confortável e nem acho que eu tenho essa legitimidade, competência e sensibilidade para me colocar no lugar dos homens. Então, esse papel quem faz são psicólogos convidados, e aqui quem faz parceria comigo é o Sérgio Barbosa, que é bárbaro. Eu aprendi muito com você, Guilherme, também, porque eu sempre fui atrás do papo de homem para entender qual era essa dinâmica, mas eu não consigo me colocar no lugar do homem. Esse espaço não é meu, mas eu consigo me colocar no lugar da mulher que sofre a violência. Você falou sobre o papel da arte e do que está sendo produzido. Eu acho que tem uma produção forte assim, que está acontecendo em função do feminino. Acho que tem uma abrangência assim, na dramaturgia do que está sendo escrito. As pessoas estão muito mais acesas e afiadas nesse lugar. E acho que é o papel da arte fazer isso mesmo, né? Tem filmes fabulosos que questionam isso sem deixar isso muito super exposto, que eu acho que às vezes, talvez agora não seja mais o momento em que a gente já tem esse lugar, a gente já alcançou um lugar, a gente, que eu digo nós todos, assim, mulheres e homens, mas o que eu quero dizer é, tem filmes incríveis, assim. Eu fiz um filme que eu fui descobrindo esse lugar de liberdade, né, que se passava em 78, época de ditadura militar, e ali na ditadura, naquele regime que era extremamente machista, enfim, o patriarcado assim realçado, existia também um movimento do outro lado, assim, libertador, tratando de colorir tudo aquilo, tentar colorir. Tantos filmes, Maeve, que fez Boi Neon, que é um filme que trata do feminino de uma forma tão sutil, assim, num lugar ali do sertão que geralmente não se percebe, né? Mas eu acho que é nosso papel. Agora, outra questão assim que eu coloco, dentro dessa discussão toda, uma vez eu participei de um programa de televisão, e ali eu fui falar de um grupo de teatro que eu participo, tenho muito afim com meus amigos, que chama As Travestidas. E são espetáculos de teatro sobre travestis, sobre transformismo. Ali eu mostrei uma foto que éramos nós montadas com uma bola de futebol, assim, meio jogadores de futebol, né? Eu quis mostrar essa foto. E aí uma amiga minha, depois, no outro dia, começou a me mandar muitas mensagens, assim, dizendo que eu não tinha tratado aquilo de forma correta, que tinha sido errado, assim, me xingou muito, acabou comigo.
acabou comigo, assim. E a minha função de ter ido ao programa para tentar abraçar a causa e a comunidade foi por água abaixo, assim, sabe? Eu fiquei me perguntando durante vários dias, assim, o que eu deveria ter, como eu deveria ter tratado aquilo. E eu acho que a gente tá suscetível ao erro, né? O homem, eu digo, eu com essa formação religiosa, patriarcal, assim, por mais que a gente tente modificar, existem lugares que são muito difíceis, assim, que tem uma coisa que é fundamental, que está ali na tua criação, que é muito difícil de tirar. O tratamento, né, essa questão da nomenclatura. Então, tem muitas funções assim que eu acho que a gente vai conseguindo construir devagarinho. E, enfim, mas tudo em cima do diálogo, assim. Depois encontrei essa amiga e a gente conversou bastante e foi bom, foi produtivo. Mas é isso, acho que eu fugi do assunto que você botou, mas tudo bem. Será que a gente consegue abrir para a plateia? O que vocês acham? Tem de abrir para a perguntas? plateia? É? Vamos lá. É gostoso ficar do lado de artista, né? Ele é tão Ali, calmo. E eu tô assim, queria tanto ser assim, depois a gente bate um papo. Conversa. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália. Eu tenho um caso na minha família, essa pergunta é para a Gabi, sobre violência contra a mulher. E a gente viveu muito isso dentro da família. E a gente sabe da realidade que você deve viver da questão da vingança, né? Do homem querer se vingar, o homem que foi denunciado, que foi processado. Eu queria entender como que o projeto de vocês aborda essa parte, se é que ela acaba existindo dentro do projeto, se o homem traz essa raiva, se vocês já passaram por alguma situação em que a vítima foi repreendida ou passou por algum momento de vingança dentro do projeto. A vítima que... Deixa eu só entender. Do homem agressor que foi denunciado, ele querer se vingar das mulheres, da vítima? Isso, porque a mulher ela acaba sentindo o medo da denúncia exatamente por medo do homem voltar a ir atrás dela ou mandar alguém atrás, né? É exatamente isso que o projeto visa evitar, porque eles chegam lá com muita raiva mesmo, raiva das mulheres, que eles acham que eles estão lá por causa dela, aí o homem fica, eu estou perdendo meu tempo de trabalho, isso é masculinidade, né, Guilherme? É o que eu sempre falo, meu tempo de trabalho, eu vou ser mandado embora, eu tenho filho para sustentar. Poxa, e a mulher que foi na delegacia, que ficou o dia inteiro para ser atendida, que depois foi fazer o exame de corpo de delito, é toda hora chamada no fórum, ninguém está preocupado se ela vai perder emprego, se ela tem onde deixar os filhos, enfim. Então, a gente leva essas questões para eles também conseguirem ver o outro lado. Mas é nisso, esse que é o foco, porque as mulheres não denunciam 35% por conta do medo. Medo da represália desses homens, medo do sistema de justiça não dar conta do recado, e assim, você me denunciou, não deu em nada, agora que você vai ver o que vai te acontecer. E vou ser sincera, eu já vi muitos casos nesse sentido que terminaram em morte, infelizmente. É muito triste, é muito ruim, é como se você não consegue ter evitado aquela morte. E a gente tenta desconstruir essa raiva, mostrando que ele está lá não por culpa da mulher, porque tudo que acontece acaba sendo culpa da mulher. E a gente tenta tirar essa culpabilização feminina dos homens. A culpa não é da mulher. Você cometeu um ato errado e você está aqui por conta disso. E, aos poucos, eles vão entendendo essa dinâmica, ou pelo menos você consegue plantar alguma coisa, uma semente na cabeça desses homens, para que eles consigam ter um comportamento diferente. E se a gente não faz isso, eles vão voltar e vão cometer cada vez mais a violência. Então, o ciclo da violência ele tem que ser encerrado não só da mulher denunciando, se empoderando e indo atrás dos direitos delas, mas os homens parar com a violência. Só para te dar um dado, daqueles 6.000 processos que eu contei para vocês de Taboão da Serra, 65% dos homens que estavam lá sendo processados eram reincidentes. Eles já tinham cometido algum tipo de violência contra aquela mulher. Ou xingado, ou humilhado, ou agredido fisicamente, ou
forçado o sexo no casamento, porque a gente só sabe disso na hora que ela denuncia a lesão física, e aí você começa a saber que ela também era forçada a transar com ele quando ela não queria, depois de ser agredida, e coisas horríveis. 65% desses homens cometeram violência antes. Depois do projeto, quanto vocês acham de porcentagem que esses homens voltaram a cometer violência? Um chute. Somente 2% voltaram a reincidir. E eu aqui não estou preocupada com os homens. Desculpem. É que eu sou feminista de carteirinha, não estou contra os homens, não, mas o meu foco são as mulheres. Apesar de eu ter 2 filhos homens. Gente, 2% de 6 mil homens são 2% de 6 mil vítimas de violência contra a mulher. Quantas mulheres deixaram de apanhar? Muito obrigada. Oi, aqui. O meu nome é Jana. Será que fica de pé? Sei lá. Meu nome é Jana Viscardi. Eu tenho um canal no YouTube, Gabi, maravilhosa, diva. Eu falo muito de linguagem no meu canal. Eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando, no Gui falando sobre a responsabilização com afeto, o que é o feminismo, o homem nesse lugar, como a gente se constitui como sociedade. E a minha pergunta é, o que é, ou o que são essas masculinidades possíveis? Porque quando a gente fala de escutar o homem, e aqui não é assim a Olimpíada do sofrimento, quem sofre mais, quem escuta menos, mas eu acho que o feminismo ele nasce de uma necessidade da escuta da mulher, que numa sociedade em que você tem o homem nesse padrão, homem hétero, branco, classe média alta, que é quem é escutado, quem é quem, de novo, né, dentro desses estereótipos, da realidade de uma sociedade que foi construída nessas bases, o feminismo nasce na necessidade da escuta da mulher. A mulher que sofre violência, a mulher que grávida não consegue um trabalho, a mulher que quando vai fazer uma entrevista de emprego, você tem filho, e o homem quando tem filho, pesquisas dizem, o homem que tem filho, ele é valorizado no trabalho. Esse cara é responsável, foda ele. A mulher que tem filho, essa aí vai deixar de vir, ó, vai ficar cuidando dos remelentos, não vai vir. Numa realidade que você tem esse modelo, e que a mulher também precisa dessa escuta, quais são as masculinidades possíveis? Eu pergunto para os homens da mesa, em que a violência contra a mulher no WhatsApp não é mais engraçado, em que os bobocas lá na realidade da Rússia, não foi a descoberta do machismo lá, não nasceu na Rússia o machismo, né? Está no mundo, em que as pessoas continuam rindo disso e achando que a mulher faz mimimi, embora nessa bolha pareça que o feminismo esteja bombando, a gente está arrasando. A Alice falou muito bem, nos recantos do Brasil não é assim. Quais são as masculinidades possíveis? Desculpa se eu falei demais. Desculpa. Jana, muito obrigado pela pergunta. Achei excelente. Eu tenho um texto que eu escrevi chamado Em Defesa do Homem Comum. Eu estava dizendo para o Felipe, antes de entrar na mesa, né, como eu detesto a linguagem novo homem. Quando a gente usa novo homem, e a publicidade faz muito isso, é uma tristeza. Quem for publicitário aqui, por favor, parem com essa coisa de novo homem. O jornalismo faz muito isso. E por que eu acho ruim? O que eu não gosto é que parece que a gente está dizendo que a caixinha anterior é terrível e tem uma série de problemas. E a solução é, vamos todo mundo para uma nova caixinha, porque o legal agora é ser sensível ao trabalho manual, é ser um Rodrigo Hilbert. E isso gera tensão, isso gera ansiedade para quem está lá dentro porque não quer ficar de fora. Gera dificuldade para quem já não estava entendendo nada, parece que tem que ir para um lugar novo. Eu estou fazendo essa introdução para dizer que eu acho a linguagem muito importante ao se discutir masculinidades possíveis.
e também feminilidades possíveis. Eu tenho visto cada vez mais ansiedade, depressão e exaustão emocional, em especial entre ativistas. Eu conduzo grupos de equilíbrio emocional para homens e mulheres. E uma coisa que eu noto é como a raiva permeia muito das discussões. E a raiva é uma emoção poderosa, que abre muitas portas, mas que pode nos consumir, que pode nos impedir de romper algumas barreiras. Vou dar um exemplo bem prático disso. Aconteceu esse episódio lastimável na Rússia. Todo mundo, acho que aqui viu, né? Dos brasileiros, etc. E aí, em muitos locais, vem com a hashtag chamada machistas não passarão. Eu acho que essa hashtag é um super tema de conversa interessante. Por exemplo, quem nessa sala se considera machista, por favor, levanta a mão. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem 9 pessoas, eu acho, 12. E é muito comum eu ver isso em auditórios lotados. E uma coisa que para mim foi aprendizado, me aproximando da própria ONU Mulheres, foi a ONU Mulheres coloca que homens e mulheres são vítimas e reprodutores do machismo. Eu não vou entrar aqui no mérito teórico, mas olhando por essa perspectiva, quando eu vejo a hashtag machistas não passarão, pensando em linguagem, me vem, quem passará? Se eu for pego tendo uma ação ou pensamento machista, eu não passo mais? Ou se for público, eu não passo, se for privado, eu passo? Então, como é que a gente pode criar linguagens que sejam mais eficazes? Voltando na resposta anterior da Gabi para a Natália, esse processo que reduz a violência dos homens de 65% para 2%, essa metodologia surgiu em um instituto brasileiro chamado Instituto NOS. Essa metodologia parte de uma perspectiva que enxerga a violência como relacional. O que isso quer dizer? Eles entendem e compreendem que a violência pode ser do homem para a mulher e da mulher para o homem, em medidas, impactos e intensidades completamente diferentes, claro. Mas o que acontece, muitas vezes, você tem uma estrutura, um relacionamento tóxico, adoecido. E olhando de maneira mais aprofundada, é que eles foram capazes de desenvolver essa metodologia, que tem como base a linguagem e que é super eficaz. Então, para não me perder aqui, o que eu quero dizer é, eu acho que muitas vezes a gente se prende nessa conversa a emoções mais tensas, como raiva e fechamento. Quando eu estou tomado pela raiva, é muito mais difícil refletir sobre a linguagem. É muito mais difícil desenvolver uma linguagem que, na prática, seja compassiva, não violenta e, acima de tudo, eficaz. Então, tem caminhos para isso. Hoje, ao redor do mundo, tem outras perspectivas fantásticas no jornalismo, que são o jornalismo de paz, jornalismo de soluções, jornalismo construtivo e narrativas restaurativas. Quase ninguém está discutindo isso. Eu vejo muita energia para denúncia, para apontar mais um problema que é necessário, e pouquíssima energia para pacificação, para articulação e o trabalho sujo de solucionar isso. E, pessoalmente, eu acredito que passa muitíssimo pela linguagem. Então, obrigado pela pergunta. Depois, se tiver interesse, eu tenho muitos links para te compartilhar, a gente pode conversar mais. Eu gosto muito da tua fala sobre esse lugar afetuoso, assim. Eu questionei da outra vez, na outra parte aqui, porque acho que muitas vezes se combate assim, né, num lugar agressivo. Não pode falar, não pode dizer. Mas eu acho que o caminho é esse. Para a tua pergunta, eu não sei se é sobre masculinidade possível. Eu acho que está impossível a masculinidade. Talvez uma masculinidade feminina seja interessante agora. Ou como a gente consegue mesclar esses dois lugares, né, que são também estabelecidos. A gente não pode esquecer disso, né, do macho e fêmea, daquela que usa rosa. Enfim, essa coisa da gente conseguir misturar e tirar uma síntese disso pode ser bom. Mas no sentido mais subjetivo, talvez o masculino possível seja a gente continuar utilizando a linguagem, esses espaços assim para conversar e para falar sobre o que é importante.
utilizar da melhor forma, isso que chamam de quarto poder. A gente ficar atento também de que agora tem eleição e que eu preciso encontrar um candidato que seja feminista, ou que seja ativista, ou que tenha consciência do que é ser humano. Isso é o mais importante, porque senão a gente vai repetir algo que aconteceu ali atrás, né? Há não muito tempo, né? De a gente ter experimentado um lugar que não foi bom para ninguém, ainda que tenha gente que diga que foi, não foi bom para ninguém e estamos correndo risco. Então, é importante também que a gente fale sobre essas responsabilidades assim, no governo. Então, é botar no Congresso, botar ali na Câmara quem realmente interessa. Eu acho que talvez seja essa a masculinidade possível agora. Vou responder brevemente, que a gente tem mais uma pergunta, mas como foi para todos os homens da mesa, não vou me furtar. E foi ótima a sua pergunta, porque era uma preocupação nossa, pensando na programação, parecer que estávamos colocando os homens no lugar de vítima. E as vítimas do patriarcado são as mulheres. Isso talvez tenha faltado aqui na nossa mesa. Mas eu acho que a tentativa é, primeiro, escutar. A minha reação foi a mesma do Gui, quando me chamaram de machista pela primeira vez, né? Não, logo eu, esclarecidão, aqui da Zona Oeste e tal. E aí você começa a tentar entender. E aí eu tive que perceber por que me incomoda tanto ter que dizer para o meu chefe, que está sentado aqui, que eu estou indo embora porque eu tenho coisas em casa para fazer. Da onde vem isso? Por que eu tenho que dar conta de tudo? Por que o lado de casa é menor, se eu tiver que... Isso me dói aqui de falar, mas do que eu estou fazendo aqui. Então, acho que a masculinidade possível passa por a gente ter que também entender que a gente tem uma parcela de falta de decisão nisso, por absoluta falta de reflexão sobre isso. A última pergunta. Oi, eu me chamo Ju, e eu acho que o que eu vou perguntar, vocês vai acabar sendo talvez uma conclusão, porque sobre esse debate entre o masculino e o feminino, machistas e feministas, eu acho que em muito momento se cai nos extremismos, seja de uma ponta, seja da outra. E aí eu gostaria, pode responder quem se sentir mais à vontade, o que seria esse meio termo, assim, esse caminho comum, esse denominador comum, para que todos se sentissem à vontade dentro dessa sociedade nova que eu acho que todos aqui estão tentando construir, pensar de uma forma mais harmônica. O que seria esse denominador comum, assim, sem extremismos de um lado ou do outro? Vou falar como mulher, depois eu queria até ouvir a opinião deles. Eu vivi uma situação, eu vivo um pouco uma situação como essa, de que nós éramos extremistas. Meu marido, de uma criação árabe, que eu gosto do árabe também, uma criação árabe, conservadora, etc., e eu, self-made woman, querendo conquistar o mundo e salvar todas as mulheres. E eu estava, assim, de um extremo muito forte, a ponto de qualquer coisa que ele falava, eu falava assim, não, isso daí é machismo, isso daí está errado, isso você não pode fazer. Poxa, seu amigo, olha o que ele falou na mesa do restaurante. Então, eu estava me tornando uma pessoa antissocial e pré-julgando, pelo meu ponto de vista, porque eu tenho meu óculos de gênero muito aguçado, porque eu trabalho com isso, as outras pessoas não têm. Ao mesmo tempo, tudo que eu falava, a pior coisa para o homem falar que é machista, para as mulheres que acreditam no que elas estão falando, que são feministas, é falar que isso é mimimi. É a mesma relação. Aí todo mundo fala, isso é mimimi, isso é mimimi. Então, a gente começou a ficar assim, dois extremistas chatos sem conseguir conviver. A partir do momento que esses papéis começam a se misturar, que foi o que você sabiamente falou, Jesuíta, você começa a deixar esse extremo e conseguir conviver num espaço comum, com ideias, tentando ter ideias comuns. Os homens nunca vão pensar como as mulheres, tampouco as mulheres como os homens, mas a gente tenta se aproximar. E eles vendo da necessidade de não é ajuda, e eu acho muito clichê falar, ele não tem que ajudar, ele tem que, é problema dele dividir, não. É o apoio. Saber que aquilo é importante para a mulher e apoiar ela naquelas decisões. E para ele apoiar ela naquela decisão, no estilo de vida dela, ele tem que fazer algumas coisas. Se é ajuda, se é divisão de tarefas, se é cozinhar, se é cuidar das crianças, não importa. Eu acho que esse meio termo é importante. E, ao mesmo tempo, da mulher, o que eu percebi? Que ele estava se sentindo desvalorizado como homem, nas masculinidades dele. E, como você disse, é impossível não ter a masculinidade. Agora, se essa masculinidade ela se torna
uma conduta agressiva, machista de cometimento de crime, aí não tem jeito. Agora, masculinidades em que o homem não consegue, porque diz respeito a ele, se livrar disso, desde que não seja algo que vai te agredir, que vai te privar das suas relações, que vai deixar de você estudar, trabalhar, ser mãe, não ser mãe, enfim, ser ativista, não ser ativista, usar batom vermelho, usar o que você quiser, aí está te agredindo, não tem jeito. Agora, se você consegue abrir um pouco a mão de coisas para conseguir conviver melhor com esses papéis, eu acho importante. Eu fiz isso. Eu vi que eu estava muito... Não é na ideologia, gente, entendo, é no meu comportamento, no meu estilo de vida. Eu vi que eu estava muito, muito, muito autossuficiente, muito... não vou falar muito feminista, porque não tem nada a ver falar muito feminista. Ou você é ou você não é, ponto. Eu sou. Então, assim, a partir do momento que você está num comportamento que você não consegue enxergar o outro lado, você não está indo bem. Então, você tem que enxergar um pouco o outro lado. E é o que eu falo, nós mulheres, feministas ou não, nós queremos ter relacionamentos saudáveis, nós queremos amar e sermos amadas. A gente não está aqui para viver sozinha. A partir do momento que isso vai me impedir de ter um relacionamento legal, seja com homem, seja com mulher, não me interessa. A gente quer ser feliz também. Por que a gente tem que carregar esse fardo de, ela lutou pelos direitos das mulheres, ela está aí na linha de frente falando tudo, mas está lá sozinha, então não serve. Não, a gente não quer. Se quiser estar sozinha por uma questão, eu adoro ficar sozinha às vezes, mas se quiser, é por uma escolha nossa. Então, assim, eu acho importante a gente abrir um pouco os olhos e não é tolerar comportamentos, é ver aonde nós também podemos mudar para, em comum acordo, conseguir misturar um pouco os papéis de homem e mulher. Eu aprendi um pouquinho com você, tá, Guilherme? A gente vai ter que encerrar, a gente está já com o tempo estourado, mas muito obrigado a todos. Posso? Pode. 2 minutos. Rapidinho. É recíproco, Gabi, eu também me sinto aprendendo muito há bastante tempo. Sobre a sua pergunta, Ju, eu acho que essa é a pergunta. Porque senão a gente vai se matar, né? Então, primeiro eu quero falar em primeira pessoa. Para mim, começa com eu me acolher. Não adianta nada eu falar aqui esse monte de coisas bonitas sobre acolher o mundo e não me acolher. Então, na prática, o que isso significa para mim? Quando eu estou em relacionamento, por exemplo, eu tendo a ser super cavalheiro com a minha parceira. E tem um texto no Papo de Homem chamado Cavalheirismo é Machismo. Está lá, explicado, por A mais B. Eu, inclusive, sei a teoria e sei explicar se alguém me perguntar. Entretanto, eu gosto. Então, se eu tiver com uma parceira que se sente bem com isso, eu faço. Se ela não se sente bem, eu não faço. E eu acho que isso vale para todos os níveis. Por exemplo, às vezes eu faço rodas mistas e vem mulheres assim do mundo corporativo, quando eu estou em empresas, quase que cochichando, dizendo, olha, eu tenho filho, e eu descobri que eu quero muito ficar em casa, mas eu estou com vergonha de admitir isso para as minhas amigas feministas. Às vezes ela quer isso. Eu acho que a conversa que a gente está tendo aqui é sobre escolhas, que a gente possa ter mais escolhas. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela é uma neurocientista evangélica super religiosa, e a gente tem conversas incríveis sobre gênero. Quase sempre a gente discorda, mas as conversas são ótimas. E ela fala como ela quase não consegue conversar com mulheres fora do círculo dela, sem ser completamente atacada. Então, eu acredito muito, muito nesses acordos possíveis que começam com a gente mesmo. Porque tem uma capacidade de mudança que a gente tem que talvez seja limitada. Eu não quero jogar água fria em ninguém, eu acho que a gente está avançando e vai avançar cada vez mais rápido. Mas, por exemplo, talvez a gente possa ir até certo ponto, ou o nosso pai, a nossa mãe, o nosso parceiro, a nossa parceira. O que a gente vai fazer se alguém não quiser ir além do ponto que a gente acha que tem que ir? Eu vou metralhar essa pessoa? O que eu vou fazer? Então, como é que a gente pode, primeiro, entrar em contato com as próprias contradições que todo mundo tem, né? Porque senão a gente começa a ser super injusto. A gente veste a carapuça de defensor dos direitos humanos e sai por aí sendo completamente violento com todo mundo. Eu não acho isso uma boa. E o último comentário, eu acho que as mulheres são as principais vítimas do patriarcado, mas os homens também são.
Tem coisas que são pouco discutidas, e eu não falo aqui como vitimismo de jeito nenhum, mas suicídios. A partir dos 10 anos, os homens se suicidam mais, 10 anos de idade. São quase 4 vezes mais suicídios do que as mulheres no Brasil. São 96% da população prisional, 9 em cada 10 mortes no ambiente de trabalho. Isso daqui não é um cabo de guerra, eu conheço estatísticas femininas e sei que são as principais vítimas. Mas a gente não coloca isso em perspectiva, parece que tem um bando de homens no bem bom, felizes. Eu converso com muitos homens que estão no final da vida. Quase todos esses homens falam com o olho chorando, cheio de lágrima, que eles se arrependem de não terem passado mais tempo com os filhos. E quando eu falei isso outro dia numa roda... Mas eles se arrependem de ter batido nas mulheres? Porque a cada Porque a cada 3 mulheres... Desculpa, podemos continuar. A cada 3 mulheres, uma sofre agressão. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil por um homem, que é a mãe do filho deles. Ontem eu peguei um caso que o cara tacou fogo na mulher na frente dos filhos. Eu não concordo muito com isso. Mas calma, Gabi, eu não estou discordando com você. Eu não estou discordando. Eu acho que tem diferentes grupos. Tem pais que são violentos e que têm que ser punidos. Mas é que choraram que ficar longe dos filhos. Sério, vamos generalizar, nem da minha forma, nem da sua. Só um minutinho, a gente vai ter que encerrar, porque essa discussão vale muito. A gente pode continuar com ela lá fora. Isso aí. Posso dar o contexto? Eu queria só dar o contexto para a fala, porque senão parece que eu estou defendendo homens agressores. E jamais seria isso. Eu acho que homens agressores têm que ser punidos e responsabilizados, sim. A conversa surgiu num grupo de mães, quando elas estavam questionando que os homens não precisam se preocupar com nada a respeito dos filhos, com essa linguagem. Acho que esse foi o ponto, e eu falei, olha, não é assim com todos. Tem 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão. Tem muitos pais que abandonam, isso é uma tragédia também. As agressões, uma tragédia também. Mas tem muitos homens que estão em outro local. E se a gente invisibiliza isso, parece que o masculino é só uma doença, só um problema. E a gente não consegue avançar. Eu concordo super com você. A única coisa que eu não concordei é você falar que os homens são vítimas do patriarcado. Assim, é óbvio que isso se passa de geração para geração. 67% dos agressores são filhos de pessoas que foram agressivas com as suas mães e com eles mesmos. Mas eu não sinto os homens... Aí eu vejo muito como os agressores, enfim, vítimas do patriarcado. Eu sinto as mulheres vítimas do patriarcado. E eu só queria terminar deixando um recado, como tem muita mulher aqui... Mas acho que uma coisa, eu me sinto vítima do patriarcado. Você sente? Gente, essa discussão vai levar décadas, acho não é nem mais décadas. 10 minutos. A gente vai precisar acabar, tá bom? Senão a gente está desrespeitando mesmo o pessoal está ficando animadíssimo, mesas. Pedindo por mais. Vai parecer que a gente cortou a palavra dele, gente. Vamos deixar, porque ele quer falar. Era só isso mesmo que eu ia dizer. Não, era isso. É que os homens, eles também são brothers, Não, só queria dar um recado para as mulheres. Gente, quem tem que transformar os homens não é a parceira, não é a esposa. Não assumam para si essa responsabilidade. Eu tenho que mudar ele. Ele tem que mudar. Porque a mulher continua no relacionamento agressivo, na violência, achando que ela vai mudar esse homem. E ele tem que conseguir mudar. A gente pode ajudar, mas tem que partir dele. Não vamos assumir para a gente essa responsabilidade, que isso pode custar a nossa própria vida. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, Gabi. podem passar o meu e-mail para esses homens. Podem passar o meu e-mail que eu respondo.